estamos aqui reunidos para mais um estudo de mediunidade Evangelho no Café. Uma alegria muito grande no nosso coração e todas as terças-feiras aqui nos reunimos para esse estudo muito importante, principalmente para cada um de nós, para a nossa vida. E para darmos início, então, à atividade de hoje, vamos fazendo a nossa preparação. Vamos elevando os nossos pensamentos e com os nossos melhores sentimentos. Vamos cumprimentando o nosso mentor, esse querido amigo, que todos os dias, todas as horas está conosco e com certeza está nos acompanhando hoje em mais esse estudo para o nosso esclarecimento, para o nosso aprimoramento espiritual. Vamos cumprimentando o mentor desse nosso trabalho, desse nosso estudo, Mediunidade Evangelho no Café. Cumprimentando o mentor desse canal que nos ampara, que nos abriga e que nos dá essa oportunidade de a cada dia podermos nos esclarecer um pouco mais. Cumprimentando Ismael, o anjo guardião do nosso Brasil. Pedindo a ele que nos acompanhe até a presença da nossa querida mãe. Mãe amada, ser conosco nesse estudo. Ilumine nossas mentes, agasalhe os nossos corações, para que possamos todos unidos estarmos assim aptos para entendermos todo o conteúdo do estudo de hoje. Acompanhe-nos, Mãe amada, a presença de seu Filho, o nosso querido Mestre Jesus. Divino Mestre, é com uma gratidão imensa que aqui estamos para podermos efetuar mais uma noite esse nosso trabalho e sempre com as bênçãos suas e com as bênçãos de Deus, nosso Pai. Agradecemos a Ti, Pai amado, por todas as oportunidades que nos dá e principalmente por essa que aqui estamos recebendo na noite de hoje. Pedindo licença para iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje, saudamos a todos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Senhor. E agora vamos passar então a palavra para a nossa querida Analice, que vai nos preparar para o estudo da noite de hoje. Olá a todos, que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolvam hoje e sempre. Dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Médiuns, hoje nós vamos falar dos itens 146 a 149, capítulo 12, pneumatografia ou escrita direta. Pneumatografia ou escrita direta é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem nenhum intermediário. Ela é diferente da psicografia, porque a psicografia é a transmissão do pensamento do espírito pela mão do médium. Por isso, a pneumatografia é comumente chamada como escrita direta. O fenômeno da escrita direta é, sem dúvida, um dos mais extraordinários do Espiritismo. Ele pode ser produzido através de uma folha de papel em branco, onde surgem letras, palavras, mensagens completas, mas pode também, em alguns casos, acontecer de mãos se materializarem para escreverem. Kardec considerou esse fenômeno um dos mais chocantes
chocantes que lhe haviam sido apresentados, mas afirma que quando se compreende o princípio em que se funda, ela deixa de parecer sobrenatural. Quando foi vista a primeira manifestação, logo surgiu a ideia de trapaça, já que, através do conhecimento das chamadas tintas simpáticas, poderia ser simulado o fenômeno. As tintas simpáticas são um líquido incolor que escurece quando é submetido à ação de certos agentes, fazendo com que os traços invisíveis possam aparecer algum tempo depois da escrita. Seria perfeitamente possível, pois enganar. E Kardec, na ocasião, disse que não poderia descartar essa possibilidade, porque nós sabemos perfeitamente que sempre existem pessoas mal intencionadas com o objetivo de obter lucros e também por aqueles que estavam sempre prontos para desacreditar a doutrina dos espíritos. Ele ainda acrescenta que, pelo fato de se poder imitar alguma coisa, seria absurdo concluir que ela não existe. Ele até fez uma comparação dizendo que se alguns comerciantes vendem vinho alterado, nem por isso nós podemos dizer que não exista o vinho puro. E nós entendemos bem essa comparação, porque nos nossos dias de hoje nós sabemos que estamos habituados até comprar uma série de mercadorias que nós chamamos de genéricas, não é mesmo? Mas não é por isso que não existam as originais. Assim também foi com a escrita direta. As precauções eram muito simples e fáceis para assegurar a realidade do fato, o que eliminou toda e qualquer dúvida a respeito da autenticidade do fenômeno. A escrita direta, ou seja, a escrita sem intermediário, é um dos atributos dos espíritos. Os espíritos sempre existiram e em todos os tempos produziram diversos fenômenos que conhecemos e produziram também a escrita direta, tanto hoje como na antiguidade. E nós temos, por exemplo, no Antigo Testamento, a aparição das 3 palavras no festim de Baltazar. No Antigo Testamento, no capítulo 5, intitulado Daniel, nome de um dos profetas citados na Bíblia, é relatado que o rei Baltazar havia oferecido um grande banquete a seus altos dignatários. Ele abusou do uso do vinho e, num determinado momento, ele ordenou que trouxessem as taças de ouro e prata que seu pai, Nabucodonosor, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele e todos os presentes pudessem nela beber. E eles começaram a beber o vinho e entoavam louvores aos seus deuses. E não é que, de repente, aparecem dedos de mão humana que se puseram a escrever na parede do Palácio Real palavras que eles não entenderam. E só Daniel é quem foi que conseguiu fazer a tradução do que estava escrito. Outro fenômeno que nós já ouvimos falar, e esse é bastante conhecido, após a libertação do povo judeu da escravidão, eles caminharam durante muitos dias até chegarem ao Monte Sinai. E é lá que Moisés recebe os 10 mandamentos escritos diretamente na pedra. No século XIX, com as manifestações espíritas acontecendo em todas as partes, a escrita direta passou a ser estudada seriamente. E no livro dos médiuns, no capítulo 8, itens 127 e 128, respondendo às perguntas formuladas, foi esclarecido que a escrita direta é produzida tirando seus materiais do elemento primitivo universal, que, submetido à vontade do espírito, produz as modificações necessárias para atingir o efeito desejado. Assim,
pode produzir o efeito da grafite do lápis, a tinta comum de escrever, a tinta de impressão tipográfica. Nesse caso, após o aparecimento da escrita, ficava marcado no papel, inclusive, o rebaixo da impressão, como se tivesse sido realmente feita a impressão tipográfica. Um fato curioso foi relatado na Revista Espírita de 1859, onde foi impresso para um general russo uma estrofe de 10 versos em caracteres tipográficos alemães muito finos. Foi ordenada a queima do papel, e é lógico que houve hesitação em fazer isso, pois se tratava de um espécime muito precioso. Mas o espírito acrescentou que não tivessem receio que dariam um outro. E aí o papel foi lançado ao fogo e colocado uma segunda folha. Esta folha tirada da carteira do general. E naquele momento, os versos foram reproduzidos exatamente da mesma maneira. O fenômeno da escrita direta já era conhecido na América há algum tempo. Kate Fox foi uma das médiuns que, além de outros fenômenos, produzia a escrita direta. Em Paris, foi publicado também uma obra muito interessante com um grande número de fascículos, de autoria do barão de Gudenstube. Nela, apresentando uma série de relatos, inclusive com fotos. O barão era um médium de efeitos físicos e realizou inúmeras experiências, colocando papel em branco e lápis em uma gaveta trancada. Logo, verificou-se que o lápis era desnecessário. Bastava um simples pedaço de papel, dobrado ou não, para em breves minutos aparecerem letras. No Brasil, nós tivemos a oportunidade de ter um médium de efeitos físicos que, através dele, foram, pela escrita direta, apresentados vários textos, músicas e retratos de espíritos conhecidos. Este médium se chamava Francisco Peixoto Lins, conhecido como Peixotinho. Nos dias de hoje, a manifestação através da psicografia encontra uma agilidade mais adequada à nossa realidade atual. E agora, então, abrimos espaço para que todos possam esclarecer, perguntar, mas principalmente complementar, porque o assunto é realmente muito palpitante, muito interessante. Graças a Deus. Pode falar já, não? Então, quando você citou, Analice, a mão que se materializou, precisava de uma sessão de materialização ou não? Desculpa, cortou um pedacinho da sua pergunta, travou. É o seguinte, você falou que a mão materializada para escrever, mas precisa, sim, uma sessão de materialização ou não? Veja bem, o efeito físico, a faculdade, né? A materialização faz parte do efeito físico. Num caso específico aí, além de acontecer a escrita direta, talvez para dar um efeito maior naquele momento, as mãos se materializaram para escrever. Mas nós temos assim inúmeros casos que apenas as pessoas colocavam o papel numa gaveta e fechavam, ou dobravam o papel e deixavam à frente de todos para que eles pudessem ver, e, de repente, quando abriam o papel, estavam escritas. Nós temos exemplos de casos, por exemplo, que eles colocavam o papel dobrado em 4. Quando eles abriam, em cada ponta do papel existia uma palavra escrita. E eles viam que, por exemplo, formavam uma frase, por exemplo, amai a Deus. Então, existem muitas maneiras, mas nós não podemos dizer que a faculdade de efeitos físicos, que ela
necessariamente tenha que aparecer a mão. Aí nós demos um exemplo que foi um caso isolado. Na maioria dos casos, é só escrita direta mesmo. E outra pergunta. Não precisava, depois eles suspenderam o lápis, né? Porque os próprios espíritos produziam. Poderia também suspender o papel? Eles abre a caixa, está o papel escrito ou não? Ou não se tem notícia disso? Até poderia, veja bem, nós não tivemos estudando nas outras, em outros capítulos, o fato do transporte, ou seja, de ser trazido para o ambiente pedras, flores e tudo mais, poderia eventualmente ser Poderia, trazido verdade. papel. Os espíritos poderiam perfeitamente fazer isso. Mas, de qualquer maneira, o fato de se colocar um papel em branco, veja bem, é mais fácil de você comprovar a veracidade do fenômeno quando você coloca um papel em branco que você colocou lá, do que, de repente, aparecer um papel lá dentro. De repente, podem dizer, havia algum mecanismo na gaveta que soltou o papel e o papel ficou lá, apareceu o papel. Então, aí poderia-se, de repente, acreditar que seria uma fraude. Enquanto que, se você coloca o papel, ou qualquer um outro coloca o papel, é mais fácil de se demonstrar a veracidade, né? Ok. Obrigado. Nilda? Ana, no caso da escrita direta e espontânea, para que isso acontecesse, é necessário a concentração, a prece, a evocação dos espíritos, ou simplesmente acontecia sem que eles se concentrassem, se harmonizassem, se não tivesse nenhuma prece? E essa escrita direta e espontânea, ela muitas vezes ela poderia ser longa, ou no caso de ela ser longa, teria alguma influência do pensamento do médium. Deu para entender a minha pergunta? Deu para entender, sim. Veja bem, primeiro, se eram reuniões de estudo, eram reuniões que eles já faziam com o propósito de estudar, no caso, a escrita direta. Manifestação física espontânea, nós acreditamos que seja aquela que surge sem que seja necessário a evocação ou a intenção das pessoas que estiverem reunidas. Veja bem, você pode estar em casa, naquela época, não é? Quantos casos que nós vimos, não é, de manifestações espontâneas, principalmente de efeitos físicos, não é? Casos que eles contavam de objetos que se deslocavam, de barulhos que aconteciam. Isso nós consideramos manifestação espontânea. Agora, no caso da escrita direta, que eles estavam estudando, buscando, inclusive, entender, e Kardec é bem claro nesse sentido, porque ele coloca que a finalidade maior da escrita direta seria a comprovação da existência dos espíritos. Ele coloca logo no começo, porque, na verdade, não daria para escrever um livro em escrita direta. A maioria delas eram realmente algumas frases, tanto é que ele coloca aí o exemplo que ele dá daquele general russo, que era uma estrofe de 10 versos, então não era uma grande manifestação, não era uma mensagem longa, né? E aqui no caso, por exemplo, de Peixotinho, eles falam de textos, músicas, e nós sabemos que a música também não é um texto muito grande, não é? Então, nós acreditamos que foi exatamente isso que Kardec quis nos mostrar, que a espiritualidade nos deu a oportunidade de conhecer determinados tipos de fenômenos para que nós pudéssemos realmente entender que os espíritos podem fazer determinadas manifestações que nós não entendíamos na época e não entendemos até hoje, e vamos demorar muito tempo ainda para entender, porque são
atributos do espírito. E como eles nos colocam que muitas vezes eles não têm como nos explicar, porque a nossa linguagem não atinge, eventualmente, a própria circunstância que ocorre o fenômeno. Respondi, Nilda? Respondeu, obrigada. Posso falar Ana, mais? Diga, Sandra. quais são os espíritos que produzem o fenômeno de cinematografia? Qualquer espírito? Espírito evoluído, espíritos inferiores? A gente já estudou isso também, né, Sandra? Na verdade, Mas vamos levantar aqui nesse com caso certeza, foi bom também. você lembrar isso. Na verdade, o fenômeno propriamente dito são espíritos ainda simples, sem muito conhecimento, mas sempre orientados pelos benfeitores, por espíritos realmente esclarecidos e evoluídos, porque nada é feito na espiritualidade com os espíritos superiores sem que tenha uma finalidade. Eles não fazem aquilo sem um motivo, sem uma razão. O mais importante disso é que nós temos a possibilidade de estudar e não podemos nos esquecer também, né, Sandra, que sempre a comunicação parte de lá para cá. Nós não podemos sozinhos provocar o fenômeno. São eles que realmente determinam e nos orientam naquilo que eles acham que é mais conveniente. Estamos abertos aí às complementações. Não, eu queria falar uma coisa referente ao que a Nilda perguntou, com relação a preparo para estar fazendo. Se a gente for ler no item 148, ele fala ali, né, que a escrita direta é obtida como a maioria das manifestações não espontâneas, pelo recolhimento, a prece e evocação. Então, sempre para a gente poder ter o ambiente favorável, a espiritualidade auxiliando, e mesmo nós encarnados ali, em sintonia para que isso aconteça, a gente precisa do recolhimento, da prece, para que a gente possa fazer com que o fenômeno aconteça, né? Tanto que ele cita, inclusive, que às vezes, mesmo sem querer, né, as pessoas estavam ali numa oração, em alguma situação que acabavam evocando, né, sem a intenção, sem saber muito bem como funcionava o processo. E eu acredito que vale a pena acrescentar nisso que vocês estão dizendo, reforçar o que a Ana disse. A gente não pode fechar a questão e dizer que é isso ou aquilo. A espiritualidade superior conduz outros espíritos e conduz a nós, porque na verdade é isso, não é? Espiritualidade superior conduz os fenômenos com espíritos ainda em formação. Quem? Nós todos. Então, o desencarnado e nós encarnados somos intermediários. E aí vem essa questão, né? Sempre intermediários. E o fenômeno vai acontecer conforme a necessidade daquele momento. Então, quando o Flávio perguntava, é isso ou aquilo? A Tereza vai lembrar de hoje de manhã a Nilce falando para nós, né? A Cecília Meirelles escreve um livro que não é para criança, por favor, leiam. É para adultos, que a gente sempre fecha no isto ou aquilo. É isto e aquilo. Não necessariamente tem que ser uma coisa ou outra. É tudo junto, gente. A gente separa demais as coisas. Então, os fenômenos espíritas vão acontecendo em conjunto. Não é uma coisa só que está acontecendo. Lembra? Para que isso aconteça, daí a Nilda pergunta, sim, além de ter todo esse recolhimento, tem que ter sintonia, tem que ter tem que fechar, né, espírito com o espírito encarnado e a espiritualidade superior conseguir interferir. Então, quer dizer, tem uma série de coisas para a gente pensar. Não é isto ou aquilo, é isto e aquilo. Está acontecendo as coisas ao mesmo tempo. Então, olha que interessante isso. E quando eu lia, eu pensava,
Caramba, de novo aqui o Kardec comprovando, essa é a ideia, né? Para que trazer a escrita direta se nós vamos estudar mais à frente outras formas mais fáceis? Você tem que entender que para chegar numa forma mais fácil, tem que ter o caminhar. Uma criança nasce andando, ela não se rasteja primeiro, não engatinha para depois dar os primeiros passos. Nós ainda nem estamos engatinhando, gente, a gente está rastejando ainda no conhecimento. Então, eu achei fantástico que vocês puxaram isso, porque, assim, sempre existiu a escrita direta. Aí, quando o Kardec vai estudar, ele vai trazer para a gente dizer, ó, tem algo aí. E aí, a evolução que vai acontecendo. Nós, como espíritos, evoluindo, e os fenômenos também. Eu acho importante a gente destacar também o que ele fala aqui dentro do item 148 também, que ele fala o seguinte: o espírito não se serve de substâncias e instrumentos nossos. É aquilo que a gente sempre diz. Ele produz tirando do elemento primitivo universal e faz a modificação necessária para obter o efeito desejado. Nós não sabemos nem o que é o fluido universal, nós não sabemos como manipular, como movimentar e fazer essa transformação. Então, por isso que é tão complicado para a gente entender. Porque falar, como assim aparece um escrito lá? Da onde? São elementos que nós não conhecemos aqui, como encarnados, né? Pode ser que quando a gente está em espírito, a gente já conhece um pouquinho mais. Então, ele se usa do elemento do primitivo universal, quer dizer, do fluido universal, que nós não temos conhecimento. Por isso que não precisa da tinta, da caneta e possivelmente nem do papel. Pode transportar o papel. A questão do papel e de trancar na gaveta ou de fazer de uma forma é porque nós, encarnados, né, vamos achar que é fraude, que é uma enganação. Ah, não, mas o papel estava ali, caiu da gaveta. Não. Então, coloca um papel, mostra que o papel está em branco, põe num determinado local e aí aparecerão ali aquelas letras, porque eles vão fazer com que esses elementos ali grafem no papel. Então, são questões que a gente tem que lembrar, que são para atender os encarnados, né? Que a gente fecha a caixinha e quer nomear tudo e dividir, separar, e a questão espiritual, que a gente entende bem pouquinho para poder manipular tudo isso e criar tudo isso. Tem outra coisa que eu queria ressaltar aqui, gente, sobre as fraudes, né? E Kardec, ele dá uma... Eu gostei da observação dele, né? Falou, a tendência das pessoas é sempre de generalizar a fraude, momentos tratando de espiritismo. E isso tanto ocorre entre o povo como nos meios científicos. Nesse ponto, como Kardec acentua em várias ocasiões, os sábios preferem ficar no nível do vulgo. Isso quer dizer que a gente precisa estar sempre atento, né? Sempre estudando com profundidade, porque isso em todos os níveis, né? E o pessoal gosta de generalizar e desacreditar, né? Mas ninguém se aprofunda, né? Porque dá mais trabalho, usar o intelecto, informação, né? Então é isso. Nós temos também no item 149 uma parte que eu achei espetacular, que ele fala ali, basta observar com atenção, e é o que todos podem fazer, como nós, quando não se limitarem a ver os efeitos sem procurar as causas. Como a gente ainda precisa explicar, nomear, a gente não consegue crer. A gente tem que falar, não, tem algum segredinho aí que eu não estou entendendo. Ele até cita ali, né, a linha divisória entre a verdade e a superstição. Se eu não entendo, é mentira. Se eu não consigo explicar, é uma fraude. Será que a gente não poderia crer um pouquinho mais e
ter a humildade de dizer que eu não sei explicar, mas acontece, né? Então vamos se limitar com o efeito sem ficar procurando por quê. Por quê? Vamos tentar estudar um pouquinho mais ou abrir um pouquinho mais a mente para que a gente possa aceitar a possibilidade disso acontecer. Você muito bem lembrado. Tem que ir atrás, tem que estudar, tem que ler. Não pode ficar parado, né? E ele ressalta aí também a questão da fé, que é muito importante também, né? A fé raciocinada. Ele nunca nos disse para nós crermos aquilo que nós vemos, mas sim que nós estudemos para que nós possamos entender. E é interessante porque as pessoas preferem mais se fixar na superstição do que buscar o estudo, do que buscar a compreensão, porque dá trabalho, né? E o livro dos médiuns, ele traz para nós uma riqueza de ensinamentos que vão nos dar condições de compreender todo o contexto da codificação e da doutrina espírita. Porque nós não podemos nos esquecer nunca que foi através do fenômeno que Kardec chegou a elaborar a codificação. Se não existissem os fenômenos, se eles não tivessem surgido, né, a mente científica dele, né, filosófica, do pedagogo, não teria buscado realmente para encontrar o caminho que nós hoje estamos aqui gratos por ter toda essa riqueza em nossas mãos, né? Então, buscar realmente o estudo do Livro dos Médiuns é a gente poder entender um pouquinho mais o trabalho de Kardec e valorizar demais isso, né? E a fé remove montanhas. Montanhas de ignorância. Remove. Desculpa a brincadeira, mas aí eu lembrei do Kardec dizendo, né, em que parte da obra, não sei, agora esqueci. Espíritas, instruí-vos, amai-vos, mas instruí-vos. É interessante isso, porque se a gente parar para pensar um instante só, nós vamos lembrar que por não conhecermos muitas coisas, mas por termos uma compreensão limitada do jeito que temos aqui, aí quando você falou, Ana, é uma questão de fé, sim, é uma questão de confiança de que tem algo muito maior do que todos nós. É isso que é o Consolador. É interessante que aí eu já fui mais para a parte evangélica da questão aí. Por isso que Jesus, ao vir e nos ensinar, para que nós renovássemos o nosso conhecimento na parte moral, porque é isso que vai nos consolar. Então, o estudo nos leva ao conhecimento para que a gente consiga se esclarecer mais e não ser enganado. Aí falou das fraudes. Ser enganado, gente, assim, não é ruim ser enganado. É ruim quando você sabe que está sendo enganado e continua. Agora, quando você não sabia, e daí eu brinquei, né? Eu fiz a brincadeira que a Ana falou: remove uma montanha de ignorância. Porque quando você vai para a fé raciocinada, você vai tentar fazer isso, né? Você vai não acreditar em tudo que te dizem, mas naquilo que você foi buscar. E isso é muito interessante para nós que estamos aqui estudando. Não existe exatidão, não existe algo que, por exemplo, isso aqui não foi derrubado até hoje, porque essa é a melhor explicação que surgiu. Aí é que é o ponto que Kardec até hoje não foi derrubado no conhecimento, não foi derrubado naquilo que ele trouxe. Por quê? Porque continua valendo. Esse é o estudo que nós estamos fazendo hoje. Não sei se ajuda ou atrapalha, mas foi o que eu consegui pensar com o que vocês disseram. Acho que o ponto importante da gente pensar no Kardec é que ele não refutava nada. Por mais que ele não concordasse, não acreditasse, ele fala: tá bom, vamos ver se isso é um fato. Então, vamos experimentar, vamos testar aqui, ali, vamos comprovar, vamos fazer uma análise. Então, com base nisso, é o que fundamenta a doutrina espírita. Por quê? Porque ele não vai falar, não, tanto que falar, tantas pessoas comentam. Ah, mas por que ficar falando disso?
se não tem mais, a gente não fala mais, a gente não usa, não serve para nada, já tem coisas muito mais fáceis. Para que escrita direta se eu tenho a psicofonia? Não precisa de papel, não precisa de nada. A pessoa vai lá e transmite diretamente o pensamento do comunicante. Tudo bem, mas desde que ele passou por todas essas etapas, experimentou, compreendeu e a gente deu continuidade, elas são firmes por conta disso. Porque ele não descartava nada. Por mais absurdo que parecesse, por mais que ele não acreditasse naquilo, ou não tivesse a fé em algumas coisas que depois ele acabou sendo convencido, isso que foi fundamentando a doutrina. Por isso que é difícil você contradizer, negar, porque ele foi cobrindo todos os pontos. Então, tudo que você vai olhar, tem alguma coisa falando, não, isso ele estudou, só que não foi favorável, isso ele comprovou por conta desses fatores, desses e desses. Então, ele acaba cobrindo cientificamente tudo que nos leva a crer através de uma fé raciocinada e da nossa fé, da nossa essência, que a gente pouco entende ainda. Então, com isso, ele consegue deixar firme para que a gente vá buscar, que é o que a gente está fazendo aqui. Vamos buscar lá atrás, coisa que a gente não usa mais, mas existiu. Pode acontecer? Pode. Então, vamos tentar entender. Quem sabe a gente entende um pouquinho a mais o que é fluido, ou como eu manipulo, ou como eu modifico, como eu direciono. Porque senão a gente vai ficar, não, eu sei fazer isso, fico aqui. Não me mexo. Vou me acomodar aqui, aqui tá bom. E aí eu fico. Dessa forma faz com que a gente busque um pouquinho além. Estudar, né? Se estudar. E uma coisa também importante é que ele não fechou a questão, dando a possibilidade de que as coisas que forem surgindo e sendo comprovadas com seriedade, com certeza elas serão inseridas, porque na verdade é isso, não é? Nós não podemos fechar nenhuma questão e dizer é isso, porque nós não conhecemos tudo. Nós não e tão cedo não vamos conhecer. Mas enquanto nós estivermos aqui, estivermos buscando aprender, cada dia nós vamos enxergar um pedacinho mais. Isso é para nosso crescimento interior, porque, na verdade, toda a doutrina espírita veio para nos ajudar a nos renovarmos, a nos modificarmos, para nos tornarmos pessoas melhores. E você falou sobre a psicofonia, que muitas pessoas podem achar que é muito melhor porque é rápida, mas as palavras o vento leva. A psicografia não. A escrita está ali. E se não fosse a psicografia, nós não teríamos toda a literatura espírita que nós temos, né? E nós vemos que o trabalho de Kardec também deu continuidade, né? Quantos outros vieram depois dele, pesquisadores, não é, que trouxeram, que complementaram e trouxeram também fundamentos para tudo aquilo que ele falou, né? Então, hoje nós temos aqui, através da psicografia do Chico, um tesouro de conhecimentos, através da psicografia de Divaldo e outros autores, outros médiuns também, tão sérios e que devem ser conhecidos e devem ser estudados também para que nós possamos ampliar o nosso conhecimento para a nossa melhoria, para que nós possamos realmente cada vez mais entender. Mas cada vez que nós lemos um ou outro autor, nós vemos que Kardec permanece atual. Tanto que Posso falar nenhuma uma vez? pesquisa séria hoje, nenhuma das pesquisas que estão acontecendo em termos de ciência hoje deixam de lado. Todas elas partem, e você pega várias referências que tem aqui só no Brasil, todos eles partem da codificação para daí avançar nos seus estudos. Porque nós temos pessoas aqui estudando no Brasil e fazendo e em busca sempre constante. Mas a base tem que ser consultada. Porque é a mesma coisa que quando Jesus disse, né? Vai construir a casa em cima do quê? Qual a base? Qual o fundamento?
Então, nós temos que construir a nossa base primeiro aí, com o fundamento dentro da codificação. Porque é muito interessante dizer que tem gente refutando obras espíritas. Obras que são, por exemplo, Chico Xavier já foi refutado várias vezes. Tem que rever a bibliografia de Chico Xavier. Oi? Como? Eu escutei direito? Não, é sério isso. Tem que rever aquilo que ele escreveu. Tá ali registrado e não tem rever. Psicografia você não revê. Você não tem como rever o que Kardec disse, você tem como ampliar. É diferente. Então, quando você fala da escrita direta, e aí da quantidade que ela é limitada, e ele coloca aí no último parágrafo do 149, as mensagens espontâneas geralmente são limitadas, porque elas não vieram para ficar, elas vieram para dar o recado. Ó, existe a comunicação. Então, não tem como você refutar, você amplia. Isso, para um cientista como Kardec, é basilar. Então, talvez nós tenhamos que ter um pouco mais de humildade e dizer que nós estamos num estudo que, para nós aqui, não sei quantas vezes eu já estudei ou quantas vezes vocês aqui estudaram. É sempre novo, porque a gente está sempre indo por um caminho onde a gente está ampliando aquilo que já tinha visto antes, mas não tinha conhecimento. E daí eu fico imaginando o seguinte, né? Espírito de luz, aí, fala pra gente. Quando a gente atingir o nível de ir para um outro planeta mais evoluído, estiver em condições, vai ampliar esse conhecimento. E isso me deixa feliz pra caramba. Não é questão de refutar o que está escrito, né? Se debruce e leia, porque é você que não está conseguindo compreender. O que a gente tem quando várias pessoas leem o mesmo texto? Interpretações diferentes. Com o quê? Com o conhecimento que você tem, o entendimento que você tem. Então, leia, releia, que você vai perceber que cada vez você compreende de uma forma diferente. Porque o que acontece? Quando a gente vai evoluindo, vamos nos tornando mais evoluídos, a nossa compreensão se modifica e vai ficando similar àqueles que têm a mesma compreensão que nós. Espírito superior precisa ficar falando dele? Precisa ficar assinando? Precisa ficar falando o currículo, o que ele fez? Não, ele precisa o quê? Da conexão, da mensagem, é isso que ele veio passar. Ele fala para a gente aqui, ó, o fato importante, uma constatação que a gente tem é a intervenção de um poder oculto que encontra nesse processo um novo meio de se manifestar. Então, vamos lá, a gente está indo para trás, né? E para frente. Quantas formas de se comunicar que a gente ainda não imagina? A gente já falou aqui. Psicofonia, psicografia no lápis, na caneta, no computador, no celular, diretamente na mente. Então, assim, tem que entender o passado para poder viver melhor o futuro, aquilo que a gente ainda não imagina. Eu vou bater sempre nessa tecla. Se a gente não conhece a nós mesmos, os fluidos, as formas de modificar e manipular, a gente nem tem ideia do que vem pela frente. Pode falar, Sandra. Então, não é só uma questão de refutar e contra o que estão falando, é uma questão de não conhecer, porque os livros, principalmente psicografados por Chico Xavier, da série de André Luiz, eles trazem muitas coisas que depois de 50, 80 anos é que foi comprovada pela ciência, é que eles perceberam que aquilo realmente era uma realidade. Então, o que você estávamos falando aqui é uma coisa importante, porque é óbvio que estudar é muito importante, mas acreditar, é como você está falando, Vanessa, que nós conhecemos quase nada. Então, nós queremos, tem até uma passagem que os médicos aqui do Brasil mesmo foram lá falar para Chico Xavier que estava errado o que ele colocou no livro. E aí Chico perguntou, falou, dá um minutinho só. E perguntou para a Emmanuel falou, pode dizer para eles que está errado. Depois de muitos anos foi comprovado que realmente o que estava no livro está certo. Então, assim, eles trazem para nós esclarecimentos que muitas vezes com a nossa
o nosso conhecimento, não conseguimos entender. E por isso, como nós temos um ego maior que o tamanho da nossa pessoa, nós então falamos, ah, está errado, isso aí está errado, isso é coisa furada, mas na realidade, aí eu acho que entra a nossa fé, o acreditar. Posso não estar não tá, assim, plenamente inteirado do assunto, mas se eles estão falando, eu acho que isso que a doutrina espírita veio trazer muito para nós, um esclarecimento além do que nós temos aqui para conhecer. Então, por isso que nós precisamos da nossa fé. Aqui estão falando, então é verdade, é óbvio, né, que não é qualquer espírito que manda uma mensagem que nós vamos falar, vou assinar embaixo, não é isso. Mas se você pega um espírito um espírito que você confia, que você sabe, né, as mensagens dele, então ele está trazendo um conhecimento para o adiantamento da humanidade, para as pessoas que não deviam ir lá, vamos por esse caso que eu estou falando do Chico Xavier, não deviam ir lá dizer está errado, não, vamos lá, vamos estudar, será que está certo? Vamos ver, pode ser assim, pode ser assim, mas é o que nós falamos muito aqui. Estudar mesmo, pesquisar mesmo, nem os cientistas, né? Porque também, talvez na época que foram, a ciência tinha uma restrição muito grande, né? Em aceitar qualquer coisa. A partir do momento que a ciência começou a ver que ela não andava, não caminhava, não se mexia, porque não dá para seguir sem acreditar que tem algo mais do que a matéria, então aí começaram a acreditar. Então, eu acho que tudo que vem para nós, ou toda mensagem que chega para nós temos que realmente olhar, analisar, entender. E se não entendeu, se é de um espírito que consideramos, de um médium né? De um médium que nós consideramos, então realmente temos que ver o que precisamos aprender com isso, porque realmente sabemos ainda muito pouco de tudo que eles querem nos falar. E eles vêm mesmo, à medida que nós vamos nos aprofundando, trazendo mais conhecimentos, que a própria doutrina, a própria codificação nos diz que todo conhecimento vai sendo nos dado à medida que nós podemos entender. E também respeitar, não é? Esses médiums, não é? Essas mensagens, porque as pessoas com preconceito, muitas vezes, nem analisam, né? E não é assim, porque, de qualquer maneira, nós expormos os outros também ao ridículo não é o ideal, porque todos nós que temos o desejo sincero de aprender, nós vamos aprender a analisar também, não é? Mas nem por isso nós vamos já de imediato recusar e não aceitar, que é o que normalmente acontece, né? Mas eu acho que isso que você falou, Sandra, é muito importante, porque a doutrina espírita nos mostra, e o Evangelho de Jesus nos traz isso, né? Que nós não devemos julgar, que nós não devemos realmente nos precipitarmos, porque nem tudo que nós vemos é o que realmente parece ser, né? Conhecereis a verdade vos libertará. O principal aspecto aí do Kardec é a humildade, né? Eu não sei nada, vou em busca, vou atrás. De fato, informação é poder, né? O pessoal está desanimado, é impressão minha, hein? Não, é que você falou uma coisa que, assim, a Vanessa falou uma coisa que deu aquela impactada. E assim, sim, informação pode se tornar poder quando é conhecimento, porque informação não é conhecimento. Informação é só informação. Eu pego o livro inteiro, e isso é outro ponto importante para nós pensarmos. Eu pego o livro inteiro, ele é informação.
mas quando eu abro e me debruço sobre ele, que se torna um conhecimento. E aí eu posso usar isso na minha vida para alguma coisa. Eu sempre penso que quando a gente está estudando, a gente não tem a mínima noção para que serve. A gente vai ter depois. Porque a pessoa que nós somos hoje é a junção daquilo que estudamos desde lá. E vou lembrar da capa do primeiro livro que eu li. Eu tenho essa herança do primeiro livro, desse tamanho assim, pequenininho, de tão Caminho transformador. suave. Não, não, senhor, não, senhor. Eu fui em escola rural, você não tinha apostila. Eu não tive esse benefício. A professora colocava um para todo mundo ver. É assim que eu aprendi. Mas o primeiro livro que foi minha aquisição, que eu ganhei o prêmio de leitura, tinha um galo, um animalzinho na capa. Eu não lembro de mais nada, mas eu lembro só da capa, porque isso é um livro transformador na vida de uma pessoa. Eu já tinha lido outros, mas não podia levar para casa. Eu não tinha em casa, e esse não, eu ganhei como prêmio da maior leitora da escola, e aí eu levei para minha casa. Então, quer dizer assim, informação não é conhecimento, ela pode se tornar. E, por incrível que pareça, quando a Vanessa falou, nós estamos num relance dessa verdade, né, Vanessa? Eu acho que isso é importante destacar. Nós estamos atingindo um potencial nosso, porque essa verdade já existe dentro de nós, esse conhecimento já existe dentro de nós. Deus nos fez completos. Nós vamos potencializando cada vez mais o que nós já somos. Então, a gente não vai se formar espírito de luz, a gente vai se tornar. E é a nossa busca que vai fazer isso acontecer. Então, é bem impactante isso que a Vanessa fala, porque nós estamos aqui em busca disso, né? Essa nossa conversa de hoje, esse nosso papo de hoje, essa nossa ideia de hoje é sempre a partir disso. Porque aí eu fiquei pensando, tá, como que eu posso interpretar que eu não preciso mais ter uma palavra que seja dita para mim, mas às vezes as pessoas que cruzam o meu caminho são a escrita de Deus para mim, a escrita direta de Deus para mim. Agora eu fui poética, eu sei, mas é verdade. Às vezes cruza uma pessoa pelo seu caminho e ela é uma escrita direta de Deus. Quando você olha para uma flor e você se emociona, é a escrita direta de Deus. Tá aí, foi Ele que colocou no teu caminho. Então, quer dizer, será que nós estamos ampliando? Porque nós somos potência, não adianta. Feitos para a luz, feitos para a perfeição. Então, talvez é importante isso que a Vanessa falou. E aí Jesus disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho. Fala, Vanessa. Não, é porque, como sempre, né, tudo que a gente faz aqui tem interligação. Então, a gente estava falando de conduta outro dia, e aí Miramês vem nos dizer exatamente o que a gente está falando aqui, né? Que é no livro Segurança Mediúnica. Ele fala o quê? Que a bondade de Deus é tão grandiosa que nós todos, encarnados e desencarnados, de todos os reinos da Terra, recebemos pelo fluido universal os pensamentos do Todo-Poderoso, com todas as suas leis em estado de germinação, para dentro de nós informar-nos sobre os caminhos a seguir. Todos nós sabemos que nós temos as leis de Deus gravadas dentro de nós, só que a questão é que nós temos que fazer elas germinar. Então, tudo isso que a gente está estudando, a gente já sabe. Só que a gente tem a informação, mas como nós estamos usando essa informação? Nós estamos executando essa informação, nós estamos vivendo essa informação, nós estamos acreditando nessa informação, porque nós já temos tudo dentro de nós. Somos deuses, temos essa centelha, temos as leis divinas em nós, gravadas na escrita direta de Deus dentro de cada um de nós. Só que o que nós estamos fazendo para ela germinar?
Nós estamos usando? Vanessa, Estamos colocando em prática? É essa questão que a gente tem que deixá-la sair, ou transformar, ou utilizar, porque estar em nós, elas já estão. Mediunidade não é a comunicação dos dois planos? Tudo que a gente recebe, eles vêm para nos auxiliar, não é? Para alavancar o progresso intelectual, moral, espiritual. Então, muitas vezes a gente recebe informações que nós, obviamente, não sabemos e não entendemos, porque eles estão à frente. Eles têm um conhecimento maior. Então, por isso que eu acho que o Kardec nos ensinou na humildade. Eu não sei de nada. Eu tenho tudo dentro de mim, mas eu não sei de nada. Como que eu faço para usar alguma coisa de tudo isso que eu tenho dentro de mim? Pode falar, Flávio. essa aqui do Miramês, tá, qual o número da mensagem lá do capítulo? A lição 16. A 16. É porque tem uma aqui, eu já falei para vocês, também do Miramês, depois eu vou dar uma lida melhor nisso, dar uma relida nele. Que ele fala, quando você se predispõe a ajudar alguém por amor, tudo, você vai ter todo o conhecimento, conforme o caso, você vai saber aquilo que já foi escrito e que será escrito ainda. Mas ele falou em outras palavras bem mais claras do que eu. Porque quando você faz alguma coisa por amor à humanidade, né, logicamente vem ajuda, né? Quer dizer, ajuda não vem só daquilo que conhecemos, daquilo também que virá a conhecer no futuro. Não sei se eu fui claro, né? Mas estava tentando traduzir o Miramês também. Ana, você está satisfeita? Você tem alguma pergunta ainda? Eu estou. Temos que saber se os nossos companheiros estão. Se ficou alguma dúvida, se alguém quer acrescentar alguma coisa. Nilda, desculpa, eu esqueci de responder uma parte, mas a Vanessa foi e respondeu o restante da sua questão, sanou sua dúvida. Verônica, Gabriela, Carla, Sandra, Vanessa, Silvana. Satisfeita eu nunca estou e fico com mais dúvida, mas está tudo certo por hoje. Pelo menos a dúvida leva a gente a estudar e a pesquisar, né? A ideia é essa. O dia que nós nos sentimos satisfeitos é porque a gente se acha melhor do que somos, né? Nós vamos nos achar melhores. E aí é onde que vai a humildade que Kardec nos exemplificou e nos convidou, não é? Porque é através da humildade mesmo que nós vamos reconhecer as nossas deficiências e buscar realmente aprender para ir sanando uma por uma. É claro que uma encarnação não é suficiente, mas tudo aquilo que nós fizermos em nosso próprio, para o nosso aprendizado, com certeza nós vamos aproveitar, né? Então, vamos encerrar, então. Ninguém tem mais nada para falar? Não? Então, nessa alegria cheia de dúvidas, mas cheia de esperança em buscar as respostas, a gente agradece a oportunidade desse encontro mais uma vez, na Mediunidade Evangelho do Café, a toda a espiritualidade que nos inspirou, nos auxiliou, nos amparou, para que nós pudéssemos aqui buscar nos conhecer melhor, buscar dar um passo à frente, e que a gente possa principalmente utilizar tudo isso que nós estamos estudando. Agradecemos também a Maria, que sempre aqueceu os nossos corações, a Jesus, nosso mestre, nosso exemplo, que mais uma vez esteve conosco, e a Deus, nosso Pai, que nos alimentou de sua sabedoria, de seu amor, e que nós possamos continuar caminhando para nos tornarmos hoje melhores do que fomos ontem. Que a paz e o amor de Jesus nos envolvam, que nós possamos ter uma excelente semana e nos encontramos novamente no próximo encontro. Fiquem na paz do Cristo. Graças a Deus.